Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo é porque você foi selecionado para entrar na equipe da Simulate. Meus parabéns. Eu sou Ana Clara, diretora administrativa e de publicidade. E eu sou a Maria Vitória, a secretária-geral da Simulate. E agora você deve estar se perguntando, mas para que serve essa aula inaugural e sobre o que vamos falar? Aqui nós temos um mini roteiro sobre o que vai ser falado. Nós estamos fazendo essa aula para otimizar o nosso tempo nas próximas reuniões. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o que é a ONU, pois não adianta você participar de uma simulação da ONU e não saber sobre a criação da ONU, sobre a estrutura de seus comitês e sobre as suas funções. Depois nós vamos falar sobre a nossa simulação interna, que é a Simulate. Após, a Ana vai começar a falar sobre o que esperamos de você e os nossos principais contatos. Bom, a ONU ela foi criada em 1945 e foi criado juntamente um documento de extrema importância, que é a Carta das Nações Unidas. Pelo fato da ONU ter sido criada logo após a Segunda Guerra Mundial, um dos principais objetivos dela é manter a paz internacional e a cooperação entre os países. Inclusive, nessa carta que eu citei anteriormente, eu disse que ela é muito essencial, mas, Mavi, por que ela é tão essencial assim? Porque nessa carta ela é utilizada até hoje, porque nela está a base das coisas que envolvem a ONU. Os seus principais critérios sobre a sua finalidade, sobre o seu objetivo, sobre a estrutura dos seus órgãos e sobre as suas respectivas funções. Aqui nós temos também sobre algumas coisas que a ONU interfere, como, por exemplo, na mediação de conflitos, ações humanitárias, na proteção ao meio ambiente. E esse, por exemplo, é uma das funções da ONU, entre tantas e tantas outras. Agora, para entendermos melhor o funcionamento da ONU, nós temos que entender os seus principais órgãos. Nesses órgãos, nós temos que ter a seguinte visão, que tudo que é aprovado nessas reuniões, esses comitês, eles têm um impacto global. E essas resoluções, em sua maior parte, é aprovada pela maioria dos países membros. Mas, dependendo do comitê, tem o seu diferencial. Vamos começar falando primeiro sobre a Assembleia Geral. A Assembleia Geral da ONU, ela é um órgão mais abrangente da ONU, pois lá participa os 193 países membros. Além disso, eles discutem sobre questões de impacto global. E lá é muito interessante, pois todos os países eles têm direito a um voto. Então, não tem a questão do veto, que é a questão do próximo comitê, o Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, ele tem uma individualidade muito importante, que é o veto. Nesse comitê pode participar somente 15 países membros. Nesses 15 países, 5 são membros permanentes e os outros 10 são membros rotativos. Os 5 permanentes são os Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, França e China. Esses países, eles têm o direito ao veto, ou seja, se por acaso a maioria aprovar uma resolução, só que um desses países achar que não convém e vetar. Essa resolução, ela não vai ir para frente. Além disso, esse conselho, ele lida com a questão da paz e da segurança internacional. Depois, temos o Conselho Econômico e Social da ONU, que é o ECOSOC. Ele trabalha o desenvolvimento humanitário, social e econômico. E uma coisa muito interessante de ser falado é que as ODSs, elas surgiram a partir desse comitê. Depois, temos o Secretariado, que é uma parte administrativa da ONU, é liderada pelo secretário-geral, que atualmente é o Antônio Guterres. Chegando ao final, temos um dos comitês jurídicos, que é a Corte Internacional de Justiça. Esse comitê, ele lida sobre questões de combate entre países e ele pune os países. E é importante ressaltar que esse comitê, ele pune os países e não os líderes, que às vezes isso é algo muito confundido, porque na ONU tem o TPI, o Tribunal Penal Internacional, que ele pune justamente a questão dos líderes e pelo fato dos dois serem jurídicos, muitas vezes os alunos acabam confundindo isso. Então é importante ressaltar que um é dos países e o outro é dos líderes. E, por último, temos o
Conselho dos Direitos Humanos, que acredito que o nome seja até um pouco óbvio. Ele monitora e tem o principal objetivo de manter os direitos humanos funcionando ao redor do mundo. Esses são os principais comitês. Mas, além disso, temos as agências especializadas, que é o exemplo da UNICEF, que lida com a questão infantil, a OMS, que lida com a questão da saúde, e vários outros, como podemos ver aqui. Aqui nós colocamos também algumas fotos das funções da ONU que falamos anteriormente, sobre a questão da ajuda humanitária, sobre as questões climáticas, a mediação entre conflitos. E agora que você entendeu sobre o que é a ONU, sobre a sua criação, sobre a estrutura dos seus comitês, vamos falar sobre o que é a Simulat. A Simulat é a simulação interna do nosso colégio, e em uma simulação da ONU, os alunos eles podem ter as seguintes funções, que é a mesa, os delegados, jornalistas e os staffs. A mesa, ela é soberana no comitê e soberana nas sessões. Então, a mesa, ela é responsável por monitorar e mediar tudo o que está acontecendo. Depois disso, nós temos os delegados. Os delegados, eles representam diplomatas, ou seja, eles vão lá na Simulat e vão debater sobre questões de impacto global também, como, por exemplo, os comitês que falamos anteriormente, vão participar de um comitê. Nesse comitê vai ter um tema e os delegados vão ter que debater em questão disso. É muito importante ressaltar que os delegados eles estão representando um país, então eles vão ter que estudar e debater sobre a política externa desse país, naquele tema em específico. Os delegados não podem, em maneira alguma, de começar a falar sobre a opinião própria, assim como os jornalistas. Os jornalistas, eles também apresentam um jornal e, por exemplo, eu decido representar um jornal que ele tem uma política mais neutra. Então, todas as coisas que eu vou escrever vai ter que ser com uma visão mais neutra. O jornalista vai ter que estudar um pouco também sobre o jornal que ele vai representar e, durante a simulação, vai ter que escrever uma matéria sobre cada sessão de debate e todas as coisas que foram discutidas. Por último, nós temos os staffs. Os staffs, ele tem uma função na questão da organização. Então, eles ajudam na decoração, eles ajudam no coffee break e também em alguns outros eventos da Simulat. Muito bem. Agora que a Mavi explicou para vocês o que é a ONU e como é uma simulação da ONU, eu vou explicar para vocês o histórico da nossa Simulat. A nossa primeira edição foi em 2021, com alunos do 9º ano e ensino médio. Em 2022, a primeira comissão administrativa foram as cofundadoras, e então houve uma estruturação que segue até os dias atuais. Em 2023, teve a primeira passagem do bastão, que em 2024 passou para nós, a terceira comissão, que nós mudamos algumas coisas que, inclusive, hoje, esse vídeo que vocês estão assistindo faz parte dela. A nossa transição foi um pouco conturbada, então nós buscamos algo que seja mais leve. Até porque a gente não vai estar aqui ano que vem. Em 2025, que é onde você está. Como eu falei, a equipe administrativa que está agora é a Maria Vitória, como secretária-geral, e eu, diretora administrativa de publicidade. Vocês estavam concorrendo a vários cargos, e o que mais tinha vaga era o marketing, que é responsável por criar a comunidade da Simulat. Então, vocês vão criar conteúdos e engajar o público. Nisso, tinham 3 funções bem diferentes, como o diretor de marketing, que é responsável por criar cronogramas, tabelas, ser basicamente o estrategista do digital. Já o design, ele tem a função de criar os certificados, os posts do Instagram, e o Story Maker, que ele vai criar os stories ou então os vídeos. Então, ele vai captar a essência do evento e transformar em algo criativo para o digital. O diretor de staffs, ele é responsável em delegar as funções para os staffs e pela organização em geral, como decoração. Já o diretor de finanças, ele fica responsável principalmente na coleta das taxas, que já eu vou explicar para vocês.
O diretor de imprensa, ele auxilia os jornalistas no pré e pós-evento, então ele vai ajudar a criar o guia de estudos e fazer com que eles tenham um interesse voluntário, de fato, de criar os documentos. E aí eu vou falar o que nós esperamos de você como colaborador. Nós acreditamos que essa comunicação é essencial para o projeto dar certo. Então, é muito importante vocês estarem bem alinhados conosco. Com isso, nós temos 4 pontos fundamentais para você como colaborador. O primeiro é o respeito e empatia com todos. É extremamente necessário você seguir ter esse respeito. Alegrar-se com a conquista dos outros. Não adianta nada só você ter sucesso, sendo que nós somos uma equipe. Trazer novas ideias sem medo de errar. Não tem problema você trazer ideias. E não tenha medo, porque por mais que a gente não siga exatamente a sua ideia, nós vamos fazer o possível para isso. E cumprir as normas de boa convivência, uma vez que nós estamos em um ambiente diplomático e escolar. E aí, agora, nós temos os nossos principais contatos. Você só não vai falar com a gente se você realmente não quiser. Por quê? No dia a dia, nós priorizamos um contato humanizado. Então, as nossas reuniões, elas vão ser presencial ou pontuais nos intervalos. E também digitais, que eu já vou explicar. Então, nós somos bem flexíveis. Os nossos horários vão ser sempre no primeiro, na sexta-feira, ou então, como eu falei, durante os intervalos. Nós temos aí eu deixei aqui as nossas vantagens de estar participando da equipe, que é a carga horária, que motivou a maioria de vocês, eu acredito. O desenvolvimento de habilidades de comunicação, uma vez que você aprende a falar em público, você melhora a sua oratória e você acaba não tendo tanta vergonha em falar com as pessoas. O pensamento crítico e a resolução de problemas, você estimula o seu cérebro a ter tomadas de decisões mais rápidas. O trabalho em equipe e negociação, essencial para o mercado de trabalho. O conhecimento sobre política internacional e direitos humanos. Experiência para o currículo. Se você quer fazer alguma faculdade fora, se você quer alguma bolsa de estudos, isso daí te ajuda muito. Nós temos um exemplo vivo disso como a cofundadora, que ela conseguiu uma bolsa no estágio de direito, de direito. E o crescimento pessoal. Aí o que vai te custar isso, né? 2 eletivas, como eu falei, então o seu tempo, e uma taxa de participação, que ela vai ser definida nas próximas reuniões. Essa taxa é para pagar o coffee break, as lembrancinhas e toda a estrutura do evento, porque isso, infelizmente, a gente não consegue bancar tudo. E, como eu falei, nós somos bem flexíveis, então vamos para a era digital, que é as plataformas GSA, para documentar e organizar as coisas que a gente vai enviar para vocês, porque às vezes fica perdido no grupo de WhatsApp, que é o que eu estou falando, que é o que eu mando aqui, que vai ser para recados rápidos, sabe? E os e-mails que vão ser para informações mais formais. E aqui, como eu falei, eu deixei os nossos telefones aqui, o e-mail da Simulate, as nossas redes sociais, que por enquanto só tem o Instagram, que é simulate@anglo, o grupo de WhatsApp e o GSA, que a gente vai deixar aqui embaixo o link para vocês. Bom, eu espero que essa apresentação ela tenha ajudado vocês, que possa ter sido esclarecido e que vocês tenham se sentido acolhidos, né, Maria? Exatamente. Também espero que qualquer dúvida que vocês tiverem, eventualmente, procurem a gente. A Ana acabou de passar milhões de formas de vocês entrarem em contato conosco. Esperamos que vocês tenham gostado da aula. E lembrando que a nossa próxima reunião, nossa primeira reunião presencial, vai começar e vai ser no primeiro horário. Então, esperamos vocês.